Muito bem, vamos ao estudo da lição número 7, a parte de quarta-feira, falando sobre o mais longo período profético, quando nós nos envolvemos no estudo da palavra de Deus, em busca de resposta. Deus nos orienta, o Espírito Santo nos ajuda, e assim conseguimos colocar a vontade divina no controle de todas as coisas. E acabamos então aprendendo através daquilo que a própria palavra de Deus nos mostra. Por isso é importante olharmos para o relógio profético, principalmente no tempo de hoje, quando todo mundo fala do tempo do fim, quando todo mundo fala dos sinais da volta de Jesus, é preciso então olhar com carinho aquilo que as profecias estão dizendo. É por isso que um pastor contou que quando ele cursava teologia no colégio adventista, um jovem viu-o na porta da biblioteca e disse assim: meu amigo, você conhece algum livro que fale sobre o futuro? Então ele disse assim: sim, conheço o livro mais vendido no mundo, a Bíblia. Ele é o melhor livro, ela é o melhor livro que fala sobre o futuro. O rapaz pensou um pouco e disse: obrigado pela dica, vou ler a Bíblia. E saiu satisfeito com a resposta. E é assim mesmo. Se existe um livro que fala sobre o futuro, esse livro é a palavra de Deus. Porque suas profecias são fidedignas. O que um profeta falou, lá na frente o outro concordou e mostrou que realmente aconteceu como havia sido predito. Por isso, Guilherme Miller, ao pesquisar as profecias, observou que elas mencionavam tempos em que essas profecias tiveram cumprimento e desdobramento. Ele viu que Deus havia, por exemplo, prometido a Abraão que o povo ficaria 400 anos no Egito. E assim aconteceu. Leu que o povo ficaria 40 anos no deserto. Como espiaram a terra por 40 dias, Deus disse que cada dia vai representar um ano. Vocês vão ficar 40 anos peregrinando. E assim aconteceu. Deus profetizou que o povo ficaria 70 anos preso no cativeiro babilônico por causa da idolatria. E assim aconteceu. Agora, o olhar de Guilherme Miller se voltou para o período das 70 semanas que o profeta Daniel falou no livro de Daniel, capítulo 9, verso 26. Ali está escrito: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Guilherme Miller ficou intrigado com essas expressões. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, para que a iniquidade seja exterminada, acabada, para que o Santíssimo seja ungido. Guilherme Miller disse: se 70 semanas é o início dessa grande profecia dos 2.300 anos, qual é a data do início dessas 70 semanas? Ele foi examinar 70 semanas. Cada semana tem 7 dias. 70 vezes 7, 490 dias. Cada dia é um ano profético, 490 anos. Então, Israel vai ter 490 anos até Jesus nascer. Pergunta número 5. Como a Bíblia mostrou o planejamento profético para o primeiro advento de Cristo? Vamos ler Marcos 1, verso 15, diz assim: e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. João Batista dizendo, o tempo está cumprido e é melhor vocês se arrependerem, porque o Messias está chegando. Gálatas 4, verso 4, o apóstolo Paulo escreveu: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Romanos 6, verso 6, Paulo falou: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Então a pergunta é: como a Bíblia mostrou o planejamento profético para o primeiro advento de Cristo? Em resposta, Deus planejou o primeiro advento para o momento profético exato na história humana e para cumprir as profecias anteriores sobre Jesus, que nasceria, viveria entre nós e morreria pelos pecados de todos os seres humanos. Então, vindo à plenitude dos tempos, Deus sabia exatamente quando Jesus deveria nascer. E isso estava profetizado desde o Éden. As profecias vieram se cumprindo uma a uma. E quando chegou no profeta Daniel, o anjo disse: Daniel, eu sei que você não está entendendo a profecia, mas calma, eu vim, porque Deus mandou eu vir te explicar a profecia. Só que o anjo disse: uma coisa você deve considerar, Daniel, 70 semanas, só isso é para o seu povo. A profecia é de 2.300 tardes de manhã. Então, essa profecia é longa, porém, o começo dela são 490 anos determinados sobre o povo de Israel.
Daniel ficou praticamente embaraçado. O que significa isso? E o anjo foi explicando para Daniel. Quando Guilherme Miller leu essas passagens, ele ficou impressionado como Deus tinha um cronograma. Por exemplo, em Isaías 7,14, Isaías profetizou que uma jovem pura daria luz ao Filho de Deus. Mateus 1, 18 a 23, mostra o cumprimento dessa profecia. Estando Maria ainda sem desposar José, veio o anjo e disse, agraciada de Deus, de ti nascerá um ente que é gerado do Espírito Santo. E Maria, então, ficou abençoada naquele momento. Isaías 9, verso 6, diz, nessa profecia, Isaías fala que Jesus Cristo viria como um bebê, seria chamado de Emanuel, que seria Deus conosco. E Mateus capítulo 1 mostra como isso aconteceu. Miqueias capítulo 5, verso 2, Miqueias profetiza que Jesus nasceria em Belém. Jesus nasceria de uma forma assim maravilhosa e seria chamado Deus Forte Pai da Eternidade. E tudo isso se cumpriu de maneira assim abençoada. Por isso, Guilherme Miller, quando leu essas passagens e pensou, Deus permitiu que houvesse um cronograma para o nascimento de Jesus. Então deve ter um cronograma para a segunda vinda. Isso alertou Guilherme Miller. Tudo isso era o Espírito Santo ajudando Miller na compreensão. Pergunta número 6. De acordo com a profecia de Daniel, o que aconteceria no final dos 2.300 dias? Daniel 8,14 diz assim, e ele me disse, até 2.300 tardes e manhã, e o santuário será purificado. No final da profecia dos 2.300 anos, haveria a purificação do santuário. No tempo de Miller, era muito comum e aceito por todos a ideia de que o santuário era a terra. Então, se o santuário seria purificado, então a terra seria purificada com fogo. Então Miller associou a ideia da terra sendo purificada com os 2.300 anos, e ele então começou a perceber o início desses 2.300 anos é justamente o tempo determinado para o povo de Israel, 490 anos. Eu preciso descobrir quando é que começou esses 490 anos. Sua curiosidade foi aguçada e Miller então iniciou um exaustivo trabalho de pesquisa para descobrir. Veja, hoje nós temos inteligência artificial, hoje nós temos pesquisa na internet de maneira rápida, mas imagine, em 1843, 42, o que existia? Não existia nada, nem enciclopédia não existia direito ainda, apenas alguns livros de pesquisa ou de conhecimentos gerais. Então, era um trabalho assim que necessitaria do Espírito Santo de verdade. A inteligência espiritual, não artificial, seria do Espírito Santo. Guilherme Miller estava disposto a descobrir qual era a data do início dos 490 anos. Um pastor disse no púlpito, eu tenho um relógio digital. Mas essa manhã, quando eu fui sair de casa, ele estava parado, estava desligado. Eu apertei os botões e a bateria acabou. Eu sempre me orientei por esse relógio e até cheguei atrasado hoje na igreja porque não tinha o horário certo. E o pastor disse, mas além desse relógio que me faz muita falta, Deus tem um outro relógio para que nós possamos ficar orientados e não nos atrasarmos em nosso preparo. Deus tem o relógio profético. Esse relógio não atrasa e nem adianta. Ele é um cronômetro fiel. Deus colocou esse relógio para trabalhar, para que os seus filhos possam olhar para o relógio profético e descobrir qual é o tempo de preparo e como Jesus voltará em breve. Deus nos abençoe. E amanhã saberemos como Miller descobriu o início dos 490 anos para dar o start, o início da longa profecia dos 2.300 anos. Aparentemente é complicado, mas é muito simples de entender. Guilherme Miller só queria saber quando o santuário seria purificado. Ele queria saber o início da profecia, ele já sabia o acontecimento do final da profecia. Se ele descobrisse o início, ele chegaria através da matemática no final dos 2.300 anos. Sabendo o início, ele saberia o ano final dos 2.300 anos. Deus nos abençoe. Possamos entender o que Deus quer falar para nós. O que Deus quer dizer com essa lição é o seguinte: Jesus está para voltar. Fique atento às profecias. Tudo já foi assim delineado por Deus. Existe um cronograma profético. Se nós olharmos, vamos descobrir que nós estamos
num tempo de preparo. Obrigado, meu Deus, pela lição de hoje. Possamos nos preparar, possamos olhar para o relógio profético e descobrirmos que o Senhor deseja que estejamos preparados para a segunda vinda do Senhor Jesus. Além de prepararmos, o Senhor deseja que anunciemos e ajudemos a abreviar a volta do Senhor Jesus. Obrigado por esse privilégio, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. Deus abençoe. Tenha um bom término de quarta-feira. Fique com Deus.